O mármore da entrada brilhava como um espelho que se recusava a esconder o que havia por baixo. O ar vinha carregado de perfume importado, doce e pegajoso, que tentava mascarar o cheiro ácido do desinfetante e o suor antigo de quem trabalhava ali há décadas. A mão de Dona Estela, fina e marcada por nós de artrite, deslizava o pano sobre a pedra fria, cada passada marcando um ritmo respiratório lento e ritualizado. Seus dedos tremiam e o som da franela arrastando-se no mármore parecia uma trilha de resistência. Lá em cima, passos de salto soaram como batidas de martelo. A luz que caía do lustre dourado iluminou o rosto de Camila enquanto ela descia a escada com o sorriso calculado de quem fazia do tom um instrumento. O perfume dela invadiu o corredor como uma sentença já escrita. "Que cena tocante", disse Camila com voz doce, para que todos no hall escutassem. "Ainda gosta de ajudar, mãe? Sempre tão prestativa." O riso que tentou parecer leve cortou o ar. Estela ergueu a cabeça devagar, as pálpebras pesadas revelando surpresa e dor. Marta, a governanta, ficou parada com a vassoura na mão. Rosa, a auxiliar, apertou os dentes. Lúcia, a cozinheira, soltou um suspiro que se perdeu entre as louças. Henrique apareceu na porta do escritório com o olhar dividido, o terno impecável e a pressa de quem precisa decidir entre a família e a vida pública. O tom do comentário feriu como lâmina fina. "Talvez seja a hora de pensar em um lar de repouso", acrescentou Camila, tão baixa que poderia ter sido um conselho. A humilhação desceu como um frio que congelou os passos de Estela. "Minhas mãos doem", pensou ela, mais para si do que para quem a ouvia, repetindo a frase como se fosse um mantra. Dentro de Estela, uma pequena semente de resistência nasceu, clara como a rachadura que começava a abrir no mármore. Para entender o que Alice dizia, era preciso voltar no tempo e ver como promessas foram moldadas em mentiras. Para entender o veneno plantado naquela casa, era preciso voltar nos anos em que a família ainda acreditava em laços como contratos sagrados. Estela crescera numa cidade do interior, filha de costureira e sapateiro, aprendendo desde cedo que dignidade se pagava com trabalho e lealdade. Seus braços tinham carregado sacos de farinha e suas mãos tinham costurado vestidos de formatura para poderem estudar. Casou-se com Joaquim, começou a construir uma vida simples, que aos poucos se transformou no alicerce do império que Henrique herdaria. A perda de Joaquim, numa noite fria de hospital, foi o ponto em que a promessa entre mãe e filho se cristalizou. "Cuida de mim", ele havia sussurrado, e Henrique prometera devolver cuidado com presença. Essa promessa foi tatuada na memória de Estela como um amuleto. Já Camila, filha de um industrial falido, cresceu com a ideia de que status era moeda e que carinho podia ser comprado. Havia uma ferida antiga nela, de portas que se fecharam, e de um orgulho que se alimentou de vitórias enviesadas. No ímpeto de subir socialmente, aprendera a transformar controle em afeição performática. A relação entre Camila e Estela foi, desde o primeiro encontro, uma batalha de imagens. Estela oferecia cuidado e histórias. Camila oferecia lições de como administrar aparências. Henrique, dividido, preferiu a imagem que o sucesso exigia e foi moldando seus silêncios. Essa história explicava por que pequenos gestos, no futuro, ganhariam escala e se tornariam acusação. O envelope veio como um sussurro do passado. Era uma caixa baixa no sótão, coberta por pó que cheirava a papel antigo e tinta desbotada. O homem que encontrou a caixa foi Tobias, um homem com nanismo que trabalhava no jardim e que sempre caminhava calmo entre hortênsias e limoeiros, observando com olhos atentos o que a casa escondia. A ponta dos dedos de Tobias roçou o papel e sentiu textura, cheiro e ecos, como se cada dobra guardasse um pedaço de verdade. Ele trouxe a caixa para a cozinha, onde Lúcia preparava o almoço, e o som do óleo chiando se misturava ao aroma de cebola dourando. Tobias disse a Paulo, o vizinho que vinha às tardes verificar a correspondência, que ali havia cartas que pareciam promessas não cumpridas. Paulo olhou por cima do ombro, sentindo o gosto metálico do medo e a urgência de quem sabe que uma palavra pode mudar um destino. Henrique, chamado, folheou as cartas com atenção. O papel tinha a caligrafia firme de Joaquim e as datas que coincidiam com horas que ninguém lembrava. Camila entrou na cozinha como quem entra numa cena já ensaiada e tentou retirar a caixa com uma explicação leve. "Isso são velhadas, vamos jogar fora", declarou.
Mas a caixa resistiu. As cartas revelavam pagamentos, promessas, listas de pessoas que eram responsáveis por cuidados, anotações de médicos e uma assinatura que implicava mais do que uma intenção bondosa. O rosto de Henrique mudou. Ana, a amiga de infância de Stella, que vinha às vezes para tomar chá, segurou a xícara e viu a fumaça subir como se o passado viesse à tona. Se esta descoberta tocou você, saiba que não está sozinho. Conte em um comentário apenas sim ou não e uma palavra que descreva o que sentiu. Você pode começar sua resposta com "eu vi" e completar com um sentimento breve. Seu comentário ajuda outras pessoas a perceberem que certas verdades, antes escondidas, ganham força quando partilhadas. Isso não é só interação, é apoio para quem viveu silêncio por medo ou por vergonha. Se tem alguém na sua família que já sofreu micro-humilhações, diga sim e escreva uma palavra. Se nunca viu nada assim, diga não e compartilhe uma palavra que descreva seu sentimento. Esses relatos, pequenos e diretos, constroem uma comunidade que dá voz e ampara. Agora, vamos continuar a ver o que havia naquela caixa e por que ela faria com que décadas de mentiras começassem a desmanchar. A rotina de humilhações, uma a uma, desenhava-se como fios de uma tapeçaria que virou um nó. A cada manhã, Camila reorganizava a casa como se reorganizasse uma história, movendo fotografias para o fundo das prateleiras, rotulando lembranças como lixo e mudando o cardápio da memória. Poderíamos contratar alguém para essas coisas, dizia ela, enquanto Stella limpava janelas com movimentos que marcavam as linhas do rosto. O cheiro do limpa-vidros, o som abafado do pano, a aspereza dos dedos e o gosto salgado de lágrimas que ela engolia eram detalhes sensoriais que compunham o cenário. Maria, a empregada de confiança, via tudo e calava-se pela segurança do emprego. Clara, amiga de Henrique, notava o desconforto, mas temia se envolver. Paulo sussurrava conselhos, mas sabia que sua voz tinha limites. Pequenas cobranças surgiam em reuniões de família, em almoços com convidados e em mensagens de texto enviadas por Camila com um tom que beirava a instrução. Stella sentia o isolamento crescer, como se a casa, antes acolhedora, tivesse se tornado uma peça com luz fria e eco vazio. Minhas mãos doem, repetia ela nas horas de noite, quando o colchão rangia e o silêncio pesava. Os dias se sucediam em micro-humilhações que, somadas, corroíam a autoconfiança. O coração de Stella apertava-se cada vez mais ao ver Henrique sorrir com a esposa em eventos, fingindo que nada estava errado. Tensão 1. Ele se lembrou do leito do hospital, do pedido feito às pressas. A memória vinha como cheiro de remédio e som de respirador. Henrique lembrava-se da promessa: "Cuida de mim", disse o pai, e ele a sentira. A culpa o corroía nos intervalos entre reuniões e eventos, quando o relógio marcava tempo que ele não usava para a mãe. Havia uma decisão a tomar, um peso na garganta que crescia e fechava o ar. Na cozinha, ao confrontar Tobias, Henrique sentiu a urgência de uma escolha. O homem com nanismo falou com voz firme, cada palavra carregada de observação. "Ouvi coisas, senhor", disse Tobias. As palavras foram como pregos, entrando onde o silêncio antes reinara. Nos dias seguintes, Henrique começou a olhar com outros olhos. Encontrou uma agenda escondida na estante, páginas de médico, notas de pagamento e mensagens anotadas em mãos que não mais podiam trabalhar. A textura do papel, o cheiro do tempo, tudo aumentava a evidência de uma negligência velada. Conversou com Marta, com Rosa, com Lúcia, e cada relato adicionou cor àquilo que antes era sombra. As histórias eram pequenas e brutais, recados ignorados, consultas canceladas, promessas descumpridas. O homem que costumava medir tudo em cifras viu que havia um débito que Excel não poderia calcular. A investigação tomou forma com cautela e delicadeza, porque mexer em família é manejar vidros finos. Henrique contratou um advogado de confiança, Dr. Paulo, que começou a mapear documentos e a marcar encontros discretos. Conversaram com a fisioterapeuta doutora Camila Santos, que havia receitado exercícios e anotado sessões de fisioterapia que nunca ocorreram. O cheiro de álcool da sala de exames, o toque suave da terapeuta, o som de equipamento médico foram trazidos à memória como provas sensoriais. Tobias trouxe testemunhos precisos, horários em que Camila havia obrigado Stella a limpar a casa após jantares com convidados.
as vezes em que recusou ônibus para consultas e inventou compromissos do filho. Marta, a governanta, contou sobre um telefonema em que Camila teria dito que visitas da família velha atrapalhavam a imagem pública. Rosa, a auxiliar, descreveu roupas guardadas para evitar que fossem usadas em eventos porque não combinavam com a decoração. Em uma sala abafada de verão, Lúcia mostrou uma lista de compras vazia naquele mês em que a alimentação de Stella fora baseada em sopas ralas. Cada depoimento tinha sons e cheiros, o barulho de panelas vazias, o gosto do chá demasiado fraco, o eco de passos no corredor vazio. Clara, a amiga, trouxe recortes de jornal que mostravam Henrique em inaugurações, sorrindo com Camila, uma imagem que contrastava com as notas das cartas encontradas. Cena de diálogo investigativo com intensas trocas, 8 a 10 falas. Tobias, você tem certeza das datas? Perguntou Henrique. Voz contida, olhar afiado. Certíssimo, respondeu Tobias, com os olhos fixos. Anotei tudo no caderno da oficina. Maria, você falou com alguém sobre as consultas? Indagou o Dr. Paulo, caneta na mão. Falei, disse Maria, baixando o tom, mas disseram que eram detalhes que deviam ficar em família. Rosa, por que não contou antes? Perguntou Henrique. Havia frustração no rosto. Medo, disse Rosa num sopro. Medo do que perderíamos. Perder o emprego não justifica perder a dignidade. Cortou Lúcia limpando as mãos no avental. Tudo isso é sensível, disse Dr. Paulo. Precisamos de provas documentais, além dos relatos. Tenho fotos, disse Tobias puxando o telefone. Tenho mensagens. E aquela caixa? Clara, você reconhece a caligrafia? Perguntou Henrique, estendendo uma carta. É do seu pai, respondeu Clara, a voz trêmula. Ele anotava tudo assim, firme e limpa. Então vamos formalizar, concluiu o advogado. Depoimentos, laudo médico e embasar um processo se for preciso. Henrique respirou fundo, sentindo o gosto salgado do medo e da determinação. A conversa desenhou-se em atos e evidências, e cada troca aumentou a rede que prenderia a verdade à luz pública. A escalada levou ao confronto público, marcado para uma tarde de domingo, quando convidados e testemunhas estariam presentes e a verdade teria plateia. Camila tentou controlar a narrativa desde a manhã. Reorganizou flores, ajustou toalhas e praticou o sorriso que queria exibir. O perfume dela era o mesmo que antes, doce e ofensivo. Stella, com um vestido simples e os joelhos ainda aparecendo sobre a saia, entrou na sala. As testemunhas se acomodaram. Marta ao lado da janela, Rosa com as mãos cruzadas, Lúcia com uma pasta de documentos, Paulo com o jornal, Tobias em pé, como quem guardava a honestidade. Henrique chamou a reunião com um tom calmo que surpreendeu. Precisamos conversar sobre decisões que afetaram a mãe, disse ele. Camila sorriu, com a segurança de quem acredita na própria versão. Tudo o que fiz foi pelo bem da família, afirmou. As respostas viriam em forma de provas, e as falas veiculariam subtexto. Momento de tensão 2. A sala permaneceu quente. A carta de Joaquim foi lida em voz alta, as palavras ecoando como um velho registro de promessa. A voz tremeu quando revelou o pedido de cuidado, o nome da enfermeira indicada e o compromisso financeiro. Quem ouviu sentiu o peso da lembrança. Alguns fecharam os olhos, outros deixaram as mãos tremerem. A memória invadiu o presente e obrigou a todos a reconhecerem que havia um contrato moral não cumprido. Na sequência, as imagens e as vozes das testemunhas formaram um mosaico implacável. Fotografias, mensagens e relatórios médicos foram apresentados. Os sons do passado foram transformados em provas, e a casa, que por tanto tempo servira de palco para um teatro bem ensaiado, começou a perder cenografia. Camila tentou intervir, mas a reunião já se inclinava para a verdade. O enfrentamento culminou quando Marta leu uma mensagem de texto em que Camila orientava a recusa de transporte para uma consulta e sugeria marcar atividades fora da cidade para adiar cuidados. A voz de Camila tornou-se aguda. Ela levantou a mão numa tentativa de silenciar. Isso é manipulação, disse com sarcasmo cortante. O advogado então colocou os fatos em ordem, as cifras, as faltas, as datas. O jornalista local, convidado para registrar o caso por interesse público, fez perguntas que funcionaram como espelhos. Como se justificam ausências de cuidados? Indagou. Camila respondeu com ataques pessoais e tentativas de desqualificar testemunhas, mas a presença de provas e a união dos depoimentos foi sólida. Henrique, diante da mãe, sentiu a necessidade de reparar mais do que limpar palavras.
Havia a expulsão simbólica, a decisão de reposicionar a mãe no centro do cuidado. Camila, confrontada com a futilidade do poder, deixou a sala com um salto batendo no mármore e um último sorriso que parecia rachado. Não houve gritos, apenas uma saída que soou como derrota silenciosa. Momento de tensão 3. Depois da partida, a casa ficou estranhamente leve. Os moradores respiraram, como se um peso tivesse sido tirado do peito. Mas havia ainda a urgência de medidas concretas. O advogado enumerou passos, mudança de poderes, avaliação médica e um plano de cuidado com fisioterapeuta e visitas regulares. A decisão exigia que Henrique olhasse para dentro e reconstruísse promessas. Na manhã seguinte, Stella entrou no consultório da fisioterapeuta e sentiu as mãos amigas tocar seus músculos. O som do ultrassom, o cheiro do álcool na sala, a voz paciente da profissional confirmaram o início de transformação. Havia trabalhos de restituição a fazer e a sensação de que dignidade poderia ser reconstituída em atos. A repercussão trouxe consequências práticas. Camila perdeu papéis de administração da casa. Alguns contratos foram revistos. Uma nota explicativa foi publicada na revista local relatando que decisões familiares tinham sido corrigidas. Stella iniciou sessões de fisioterapia com a doutora Camila Santos e cada exercício veio acompanhado pelo som de fita métrica e instruções calmas. O tratamento físico veio junto de terapia psicológica oferecida por Clínica São Lucas, onde a voz da terapeuta, suave como um cobertor, ajudou a recolocar memórias com menos vergonha e mais aceitação. Henrique reduziu viagens de trabalho e passou a comparecer aos compromissos médicos, cumprindo a promessa que um dia fizera ao pai. Eles organizaram visitas semanais com Clara e Paulo para acompanhar sinais e com Marta e Rosa para reestruturar a rotina doméstica com respeito. O epílogo começou a desenhar-se em 3 marcos que mostravam não só a reparação, mas a transformação. Um mês depois, Stella sentia menos dor nas articulações. O ganho era pequeno e constante. O som dos passos no corredor agora era de pessoas que traziam refeições equilibradas. O aroma da casa mudou de limpador forte para cheiro de sopa fresca e ervas do quintal. As mãos que antes tremiam ao segurar o pano, agora seguravam uma xícara de chá sem medo. Henrique organizou um jantar discreto com amigos próximos, onde falou em voz baixa sobre promessas e responsabilidades. Ele fez questão de explicar que riqueza sem respeito era ruína. Rosa trouxe sobremesas feitas com carinho e Marta colocou flores simples na mesa. Página por página, a rotina de humilhações virou memória, que se discutia abertamente para não se repetir. 3 meses depois, Stella foi surpreendida por uma viagem curta à praia, organizada por Henrique e Clara. O cheiro de sal, a textura da areia entre os dedos dos pés e o vento no rosto foram sentidos que funcionaram como remédio. A fisioterapia seguia e a terapeuta notava melhoras no equilíbrio e na força. Stella começou a escrever de novo, cartas curtas que enviava a amigos antigos com uma caligrafia que revisava memórias e renovava ligações. Ela visitou a antiga costureira do bairro e o calor humano daquela oficina trouxe lembranças apaziguadas. Tobias continuou vindo ao jardim, agora mais como amigo do que apenas trabalhador, e seu olhar havia ganhado reconhecimento e afeto. A comunidade que observou por tanto tempo começou a falar abertamente sobre dignidade e cuidados. 6 meses depois, a casa parecia outra, não por decoração, mas por atmosfera. O mármore ainda brilhava, mas agora refletia conversas à mesa, visitas regulares e risos que não escondiam tensão. Camila teve que responder a procedimentos internos da empresa familiar, e a repercussão social limitou seu espaço. Henrique fez ajustes na administração e promoveu transparência nas decisões que envolviam bem-estar familiar. Stella caminhava melhor, ia a encontros de amigos, recebia ligações de pessoas que antes não ousavam chamar. A promessa feita no leito do hospital foi lembrada em um jantar de família, onde, em vez de silêncios, houve relatos de cuidado. A fisioterapeuta comemorou pequenas vitórias, o advogado arquivou medidas de proteção e a comunidade do bairro trouxe pequenas homenagens.
A dignidade, que parecia perdida, foi sendo restaurada em gestos cotidianos. Alguém que lembrava do remédio, outro que ligava só para saber como estava, um prato preparado com paciência. Minhas mãos não doem tanto, ela dizia às vezes, uma frase repetida como refrão. No fechamento, a verdade que saiu do sótão e a coragem de um homem humilde que implorou por atenção mudaram o destino de uma casa. As mãos que limparam esta casa por anos passaram a ser cuidadas e celebradas. A expulsão da mentira não foi apoteótica, foi burocrática e humana, mas suficiente para reordenar aquilo que importava. O convite que fica é para olhar para quem nos deu vida com menos pressa e mais respeito. Se esta história tocou você, escreva nos comentários uma palavra que descreva seu sentimento e compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade não se compra. Inscreva-se para outras narrativas que mostram como pequenas decisões transformam vidas. E lembre-se, promessas valem quando são cumpridas, e as mãos que nos ergueram merecem sempre ser protegidas.